Bom dia, pessoal. É um prazer falar aí para vocês sobre aplicativos híbridos. Agradecer o convite do Michel. Bem bacana esse intuito dele de compartilhar conhecimento da galera, da comunidade aí, de Araras, claro, e Piracicaba, que está acompanhando também. Obrigadão mesmo. Bom, tá legal o som aí, Michel? Dá para ouvir direito? Tá tranquilo? Tá legal, tá legal. Beleza. Vamos nessa, então. Bom, eu trabalho com aplicativos híbridos desde 2014, 13. Comecei com isso, gostei muito da ideia e queria compartilhar com vocês aí porque, cara, às vezes aprender uma linguagem nova só para codar um novo aplicativo aí, Swift, C Sharp ou Java, é complicado. Ainda mais na nossa vida, que a gente tem que fazer, se virar em muita coisa, é bem complicado. Então eu vou explicar para vocês como é que a gente faz na empresa e como é que eu tenho trabalhado com isso desde 2014. Um pouco sobre mim, sou formado em sistemas de informação, trabalhei com Linux fora do país, tudo, trabalhei aqui com rede, suporte, virtualização, storage, todo esse back-end de estrutura, né, segurança, e parti para o web porque eu achei que era o que eu gostava mais, não queria mais perder final de semana com infraestrutura, cair no servidor, cair nessas coisas, então parti logo para o web. Aí comecei com mobile, porque eu precisava basicamente criar um aplicativo. Falei, cara, não vou aprender. Dei uma pesquisada na net. Falei, cara, como é que eu faço isso? Daí acabei encontrando o PhoneGap, né? Achei uma ferramenta incrível. E daí, buscando mais, fui fazer um curso em São Paulo com o José Lito Júnior e o Damian Borba, né, pela PhoneGap. E, cara, adorei, achei que era o meu mundo mesmo e parti para cima. E hoje eu trabalho como web developer na Costa PME Limeira e como dev mobile para Circuito Casa e Ribeirão. E do resto, cara, jogo, viajo, gosto de tecnologia. Então é isso aí. Bom, vamos começar então, né? MVP, todo mundo acho que já conhece esse conceito, é bem falado, é modinho agora, o pessoal usa muito, né? Mas o que é isso? Vamos entender. Então, meu, é aquilo que a gente vai produzir um produto e só que dentro dessa estrutura a gente não pode pensar em começar um negócio muito grande, né? Então, vamos falar em empreendedor. Quando você começa a empreender, é muito difícil. Você não tem verba, você tem uma ideia. E como é que você vai validar isso aí? O melhor jeito, o melhor caminho é o MVP, né? Então, você vai, como está mostrando na imagem ali, cara, começa devagar, né? Vamos montar um skate, um patinete, vamos desenvolvendo aí, deixando o nosso cliente feliz, que é a melhor forma assim de validar o produto, né? Não adianta nada, a gente, vamos lançar um Spotify novo, aí, beleza, só que imagina a estrutura que o Spotify tem, né? Pessoal, você vê ofertas de trabalho, por exemplo, vou criar o Uber, o cara quer contratar você e pagar US$ 3.000 para você fazer um Uber para ele no aplicativo, cara, não é assim que as coisas funcionam, né? Então vamos começar a criar devagar, validar essa ideia e depois partir para os próximos passos, né? Se isso for crescendo, escalando, daí você torna o seu produto escalável e vai fazer de uma maneira bem legal, agradando o seu cliente, que é o foco, né? Então, MVP é isso, né? Vem da palavra Minimum Viable Product, né? Que é apenas validar a ideia em pequenos passos para a gente inserir isso no mercado de uma forma viável, beleza? Eu encontrei essa reportagem, inclusive esse texto da esquerda aí tá nesse revista PNG, né? Pequenas Empresas, Grandes Negócios. É bem legal a reportagem, é só um texto é bem legal, bem bacana. Quem for empreender, quem tiver ideia de lançar um MVP, não é só para aplicativo, eu peguei mais relacionado com a nossa área, porque é o que a gente faz e está ligado, né? Mas tem muita coisa lá, tá? Bom, como diz o texto aí, ó, aplicativo for, por exemplo, cara, decidir se quer validar. A ideia é verificar quantas vezes por dia o programa será acessado, usado e o número de usuários esperados no primeiro mês, por exemplo. Bom, essa é a melhor maneira, né? Criar um produto pequeno, validar e começar a distribuir. E a melhor forma que eu vejo para aplicativo é essa correlação que eu quero passar para vocês, né? De custo e benefício. Aplicativos, o pessoal tem desmistificar isso de aplicativo híbrido é ruim, que é lento. Cara, hoje em dia a gente tem muita tecnologia, já evoluiu bastante do que era antes, não é só mais uma web view.
né? Então, para validar, eu aconselho muito o híbrido, porque você consegue contratar um desenvolvedor front, né, que trabalha com aplicativos híbridos e consegue, por exemplo, contratar um back-end para poder consumir dados, gravar, fazer o que você precisa com esse aplicativo, né? Então, com 2 desenvolvedores em pouco tempo, você consegue estar validando, estar disponibilizando esse MVP para os seus clientes, e a ideia é essa, tá? Então, o custo, a gente vai ter ideia de, sei lá, 4 mil para cada desenvolvedor, nos 3 meses, eu acho que o produto já vai estar numa fase 2 no MVP, porque é muito rápido, o híbrido é incrível mesmo, porque você exporta, vamos supor, iOS, Android, já consegue pôr nas lojas e validar, né? iOS é bem chatinho para você publicar, eles pegam bem a questão de usabilidade, interface e tudo, mas, meu, estando o planejamento do MVP certinho, desenvolvendo, testando isso, publicando, é o melhor caminho, tá? Deixa, se for ter pergunta, uma coisa, pode interromper, pode falar aí, que eu vou continuando aqui, beleza? Beleza. Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Bom, fiz aqui um comparativo, né, sobre o nativo e o híbrido. Primeiro, por que eu não parti para o nativo? Cara, ia ter muito... A curva de aprendizagem é longa, eu não ia ter tempo e eu precisava de alguma coisa rápida, né? Então, foi que eu já trabalhava com web, já tinha noção, eu falei, cara, é um mundo mágico, vamos partir para isso. Então, nativo, do lado esquerdo aí. O layout é nativo, a performance é vinculada ao sistema operacional, ao aparelho, claro, né? É o acesso direto ao dispositivo, câmera, giroscópio, acelerômetro, todas as funcionalidades como o dispositivo em si, né? E tem a loja, né? Disponibilizando esses aplicativos. Bom, é caro, o tempo de desenvolvimento é maior, né? E a plataforma é individual, então você tem que fazer um para Android, um para iOS, um para Windows Phone, que ninguém usa, para todos os sistemas operacionais que tiver disponível aí. Pra gente, no mundo real, cara, é iOS e Android, né? Então, é caro você contratar, sei lá, uma equipe para montar cada um aí, não é simples, não é fácil, né? E vai ter que continuar com o back-end. Então, cada segmentação dentro desse nicho aí, vão ter que implementar um time que vai entender as duas tecnologias, tanto back como front, partindo para o nativo, né? E agora eu vou falar sobre híbrido. Então, hoje em dia é bem customizado, a gente consegue deixar bem próximo do layout nativo, tá? Eu até vou falar sobre frameworks agora que, pô, fenomenal. E então, layout, CSS, quem trabalha com tecnologias web, sabe do que eu tô falando, né? A performance, como o pessoal fala muito, que híbrido é ruim, que é lento, cara, depende do que você vai fazer. Algumas coisas não é indicado mesmo, né? Você vai usar muito dispositivo, muito geolocalização, geolocation, esse tipo de coisa, não é indicado, né? Para games. A PhoneGap disponibiliza até um jogo lá, criado por alguém que desenvolve PhoneGap. Cara, eu baixei, joguei, é online, é multi-usuários, é bem legal, bem legalzinho, é simples, é um 2D assim, mas é bem legalzinho. Então, não é indicado se você quer fazer, tipo, sei lá, um jogo bem complexo, né? Mas dá para fazer. Então, performance vai depender muito do seu código, e como toda aplicação, né, seja web, seja mobile, se você desenvolver um código ruim, vai ficar lento de qualquer jeito, né? Pode ter 10 usuários lá que não vai ficar legal. Acesso ao dispositivo, como é que a gente faz isso? Por API, né? Então a comunidade do PhoneGap e do Cordova disponibiliza muita coisa para mim, para a gente, né? E através do JavaScript, então o que acontece? O JavaScript vai lá, pega, lê essa API, converte e consegue acessar os dispositivos nativos do aparelho, né? É bem legal, você pode até desenvolver, se você domina alguma área de iOS, Swift, Xcode, pode desenvolver o seu próprio sua própria API, disponibilizar lá o plugin para acessar a câmera da melhor forma que você achar para Android, diversas plataformas, tá? É bem legal isso. Bom, e tem loja e a gente não fica preso em só uma plataforma, né? A gente pode disponibilizar aí, se você, depois eu vou mostrar para vocês, cara, é bem legal, sei lá, até para WebOS, para TV, tá disponibilizando esse tipo de código já, é bem bacana.
Bom, pontos positivos que eu coloquei ele aqui, né? É bem mais barato. Então, como eu falei, você não vai precisar contratar um desenvolvedor para Android, um para iOS, é tudo um cara só, né? E focando nisso, o tempo de desenvolvimento é bem menor, né? A gente consegue, sei lá, disponibilizar em 15 dias e tá na loja esse MVP versão 1, né? Que é mais interessante porque o cara, seu cliente consegue validar isso aí e começar, se ele monetizar de alguma forma, arrecadar um retorno disso já, né? O ROI dele vai ser bem menor o tempo, ele consegue retornar isso aí pra gente, né? E multiplataforma, que não é mágico, né? Mas, meu, é incrível isso você poder disponibilizar para várias plataformas de uma vez só, tá? Beleza? Bom, e aí a gente chega na questão, PhoneGap ou Cordova? Bom, cara, na verdade é a mesma coisa, né? A PhoneGap nasceu, acho que em 2008, por um hackathon que teve nos Estados Unidos lá. E o pessoal achou incrível. Começou com o PhoneGap, ele disponibilizou isso aí. E daí, depois de um tempo, a Adobe comprou, né, desmistificou. Pegou o core do PhoneGap e doou para a Apache, né, que se tornou a Apache Cordova. Então, basicamente, o que acontece nessa parte? O PhoneGap é pago, né? Você tem algumas funcionalidades dele, por exemplo, push notifications, o build, né? Que é para você joga sua aplicação na net, no sistema deles na net web lá, jogou o pacote do seu sistema, ele consegue, por exemplo, buildar para você, você põe só a sua chave, pode testar, ele guia no QR Code, você já testa no celular, é incrível, é bem legal, né? E o Cordova é a comunidade mesmo que mantém da Apache lá. E eu uso o Cordova, eu uso mesmo o Core, só uso o que eu preciso, né? E eu uso outras ferramentas também, os plugins. O que disponibiliza de um para o outro geralmente sai ao mesmo tempo, é bem bacana. Então, saiu versão, já disponibiliza para as duas plataformas. É a mesma coisa, né? Um é pago, um é gratuito aí, né? No direito ali você consegue ver o PhoneGap App, né? Ele tem disponível para Windows e para macOS, né? Então você consegue utilizar até alguns frameworks ali, o framework 7, consegue ver o push notifications é vinculado ao PhoneGap, né? Então é um serviço pago. React, pode usar um Blank, pode usar um Hello World, que vai trazer para você um templatezinho básico ali também, tá? E o legal desse daí é que você consegue baixar um aplicativo no seu celular, né? Que é o PhoneGap Developer, e com isso você consegue dar um live reload se você estiver na mesma rede, né? Você consegue dar um live reload. Salvou no seu Mac, no seu computador, ele já dá um live reload direto na sua aplicação no mobile. É bem legal, tá? Se quem quiser começar com o PhoneGap App para o computador e para o dispositivo usar o PhoneGap Developer, vai ter sucesso aí, que é bem legal, é bem interessante, beleza? Bom, eu parti para o Cordova, é free open source, tá? A gente vai usar tecnologias web, HTML5, CSS, CS3, JavaScript, tá? Os plugins, como eu já disse, acesso direto ao dispositivo através dos plugins, é bem bacana, tá? A gente consegue manipular todos. O que eu estava falando da comunidade é muito importante, né? E por ter o apoio do Adobe, então isso daí não vai ser descontinuado, não vai deixar algo que vai deixar de existir, né? Ter descontinuidade, vai continuar, a Adobe vai continuar dando suporte para o PhoneGap, que basicamente é o mesmo core do Cordova, então a comunidade da Apache vai estar ali também, codando junto, contribuindo para tudo isso continuar, porque é incrível isso mesmo. Bom, aqui, como é que funciona isso, né? Então, desde que você comece, como é que funciona todo esse core do PhoneGap ou do Cordova em si? Cara, basicamente ele vai usar o UI dentro do WebView, né, que é aquilo que renderiza dentro do seu browser, então do Chrome OS, né, no Chrome ou dentro do seu Android ou no Safari, ele vai usar no iOS toda a tela, né? Então, por exemplo, a gente vai ter todo o screen para a gente disponibilizar a aplicação, na verdade é a web, né? Só que basicamente ele vai estar sem o header lá em cima lá de endereço, voltar, iniciar opções do Chrome, por exemplo, ou do Safari. Então,
a gente consegue utilizar isso 100%, né? Das APIs, como é que funciona isso? O core do Cordova trata tudo isso para a gente com os plugins, né? E consegue acessar nativamente daí, posteriormente, os dispositivos, né? Câmera, arquivos, fotos, música, disponibilizar geolocalização, os seus contatos e outras infinidades. Você pode entrar lá, depois pesquisar por plugins Cordova ou PhoneGap, você vai achar muita coisa mesmo, né? Depois a gente consegue empacotar isso aí para distribuir com as nossas tecnologias que a gente já trabalha hoje, empacota tudo isso aí e disponibiliza na Voice, né? Aqui tem 6 exemplos, são Windows, BlackBerry, né? HP, UBA, iOS, Android. Então, cara, é isso que a gente está focado em distribuir alguma coisa multiplataforma, né? Cross-platform. Bom, como é que a gente vai começar isso aí? Basicamente, a gente tem que ter um Node.js, porque o back-end é desenvolvido, o core do Cordova e do PhoneGap é disponibilizado através disso, então ele vai rodar ali no Node.js. Então, Node.js é necessário, Cordova ou PhoneGap. Se você vai começar, aconselho PhoneGap, começa com PhoneGap, porque daí não tem CLI, não tem coisas mais difíceis. Com o app deles, você consegue adicionar alguns plugins direto ali já e ter acesso ao código, live reload no celular. Então, se você está começando, parte para isso, que é bem legal, tá? Ele disponibiliza o PhoneGap Developer, você coloca o IP que está na sua máquina, ele conecta e já exibe para você dentro da aplicação deles e o seu aplicativo rodando ali em live, tá? O requerimento das plataformas é uma coisa bem chatinha, né? Você vai configurar. Eu aconselho no Android instalar o Android Studio, porque ele já vem o SDK, já vem o ADT, tudo lá do Android, vem isso basicamente mastigado. E o Java SDK, que é necessário, porque, como a gente sabe, no final tudo vai voltar a ser nativo, então, né, vai só exibir. Então, preciso do Java ali por trás para poder rodar isso aí. Beleza? E no caso do macOS, né, que você, para ter disponibilizado um iOS, né, você precisa ter necessariamente um MacBook. Então, porque na hora que você for fazer o build, é necessário, não tem como. Você precisa ter um MacBook para desenvolver isso aí. Beleza? Então, tinha algumas ferramentas, uma delas era muito legal, que era o Taco, né? Então, era bem legal que você conseguia instalar todos os requerimentos, você dava um install requirements e punha a plataforma na frente, ele baixava o que era necessário sim, já instalava, você dava permissão e já estava. Cara, era bem legal, tá? Mas ela foi adquirida pela Microsoft, né? E a Microsoft, como sempre, pegou isso aí, disponibilizou só para Windows, fechou o Taco CLI lá e agora está dentro, tá como um serviço do Visual Studio, tá? Então dá para utilizar ainda, dá para você baixar o repositório no NPM lá e utilizar. Ele está um pouco descontinuado porque o pessoal não dá manutenção mais, mas cara, dá para usar se você está começando, quer utilizar por linha de comando ou não quer ter problema para instalar os requerimentos da plataforma, só acessar esse NPM deles e baixar isso aí, beleza? No site, tanto do PhoneGap ou do Cordova, eles estão explicando detalhadamente como é que você faz para preparar toda a estrutura da sua plataforma, né? Tanto, eu vou codar no Windows, eu vou codar no iOS, vou codar no macOS, como é que eu vou fazer? Eu vou codar no Mac, mas eu vou fazer no Android. Quais os passos, quais os requerimentos da plataforma que eu vou precisar? Precisa do Xcode, beleza. É tranquilo. Vai dar dor de cabeça a primeira vez, é bem chatinho, mas pegou a manha, cara. Passa reto, beleza? É fácil, é simples depois. Um editor de texto, cara, para web, né? Eu utilizo muito o Brackets, né, que é da Adobe também, por ele ter o Live Reload. O Sublime eu já deixei fora, mas é legal ainda. O Atom eu utilizo. E o VS Code, né, que a Microsoft disponibilizou, foi um negócio legal, é bem interessante, tá? Você pode vincular até o GitHub, tem o Live Reload, tem o CLI das novas, de algumas, do Ionic, né, que disponibiliza dentro do VS Code, é bem legal. Bem interessante mesmo. Então você pode criar uma página. Depois eu vou falar um pouco em outra oportunidade sobre Ionic só. Então é bem legal mesmo. Então eu aconselharia mais Brackets e VS Code. Mas aí, editor de texto é bem pessoal, cara. Tá? Beleza? Bom, vamos seguir aqui.
Cara, frameworks, tem muita coisa. Então, se você achar desde aquela porcaria do jQuery Mobile, né, que é muito ruim, ninguém utiliza aquilo, acho que há séculos, mas ainda funciona. Se você quiser disponibilizar, vai ficar pior do que... Pior, vai ficar muito lento, vai ficar ruim, a usabilidade é péssima, mas funciona. Mas aqui a gente tem uns frameworks de tecnologia novos, então o PhoneGap é um deles, continua por parte da Adobe lá, disponibilizar um framework próprio, né? O Ionic, que é o que eu utilizo hoje, é bem interessante. Eu utilizo o Ionic 1 e o Ionic 2, está lançando agora. Agora não tem versionamento para o Ionic 2, é só Ionic, tá? Então a gente tem o Ionic 1, que é um versionamento que eles utilizavam o Angular 1, daí o Angular foi para o Angular 2 e mudou toda a estrutura, está utilizando TypeScript. Então o Ionic pulou para a versão 2, mas daí ele já esqueceu essa versão, eles estão usando como versão atual. Então vai ser Ionic, né? Então dentro do PhoneGap você consegue usar também o Framework 7, eu utilizei, é bem legal, fica o UI dele é bem semelhante com o UI do nativo iOS, é bem parecido mesmo, tá? É bem legal, vale a pena se você está começando, quer fazer uma coisa muito rápida, que é no MVP. Cara, PhoneGap e Framework 7, baixa os dois ali, deixa local, vai ficar bacana, beleza? Sem Touch ou sem UI, eu já usei, né? Inclusive pela Telerik, que é uma plataforma online que você consegue desenvolver. Eu fiz um curso para ver como é que é bem legal. Só o Kendo que eu não cheguei a utilizar, não, beleza? Bom, eu focaria mais PhoneGap no início e Framework 7, beleza? O Ionic 1 ainda está disponível, não, acho que não vai ser descontinuado, mas quem for começar, quiser partir para o 2, vai ser mais interessante para você não confundir muitas ideias, tá? Eles mudaram muita coisa do 1 para o 2, então quem tinha um quebrou os aplicativos, porque se você exportar o código não funciona, fica totalmente diferente, beleza? Cara, eu não tenho muito mais coisa para estar estendendo, né? É bem simples, eu só queria dar uma explanação. Como é que a gente utiliza isso dentro da nossa empresa e como que a gente desenvolve isso, né? Então, a ideia é o cliente trazer o produto para a gente, qual a necessidade dele, e a gente conseguir de uma forma rápida e mais barata, né? Não estou dizendo que a gente tem que fazer aplicativos aí por R$ 100, tá? A gente tem que fazer uma coisa mais viável, né? Uma coisa mais rápida, que se a gente basear em horas, né, se você é um desenvolvedor por horas, por exemplo, sua empresa vai cobrar, sei lá, X por horas, por ele ser mais rápido, disponibilizar em todas as plataformas, vai sair o custo do empreendedor, do empresário, de alguém que quer investir em alguma coisa assim, é bem tranquilo, tá? Então a ideia é essa, trazer o MVP e conseguir trazer essa ideia também para o seu cliente, né? Então, ó, vamos começar com um nível mais baixo e vamos ver se tem uma aceitação, porque muita gente, quero um chat, beleza, um chat, mas para quê? Você tem necessidade de um chat? Você, né? Não tem muita coisa aí. Daí o cara contrata um chat que, na verdade, ele quer uma cópia do Facebook. Então, desenvolver o Facebook em aplicativo é complicado, não vai ser um cara só que vai conseguir desenvolver isso aí, não, beleza? Então, traz isso aí para a ideia da MVP, faz isso por passos, valida a ideia. Porque, por exemplo, se o cara faz, não, o cara insiste, se o cliente insiste em fazer um negócio completo, sem MVP, que é um negócio fechado, lindão, né? Beleza, vai demorar aí 3, 4 meses, 6 meses e vai ser bem mais caro, vai ser bem moroso, vai demorar muito isso para sair. E quando eu sair, pode ser que o produto que ele gastou, investiu tanto, não vai ter aceitação, porque já saiu outra coisa nova, ou porque aquilo já não é tão legal assim, ou é só legal para ele não validou essa ideia com os clientes, com o nicho de mercado que ele está trabalhando, entendeu? Então, a ideia é essa, passa para o seu cliente, MVP, explica direitinho como é que funciona isso aí, explica o aplicativo híbrido, desenvolve isso junto com ele, tá? Esse MVP vai ser passo a passo, você vai estar conectado, não tem como, né? Como a gente sabe, os aplicativos eles têm versionamento, então vai sair um lançamento novo para atualização de alguma feature nova que você vai disponibilizar no seu aplicativo. Cara, você vai estar conectado ao seu cliente, beleza? Bom, Michel, acho que é isso. Eu só deixei uma brecha aí para o próximo Hangout, se for ocorrer, se tiver uma oportunidade. Fazer um live, 15 minutinhos, a gente consegue codar isso aí. É bem rápido, é bem simples, só para demonstrar como é que a mágica acontece por trás de tudo isso aí. Beleza? Eu vou, se tu souber, né? A gente vai fazer uma lista de ramais, que eu cheguei a trabalhar com isso. A empresa precisava de uma lista de ramais, então a gente acabou fazendo isso. É bem rápido, cara. Foi bem interessante, porque era coisa
precisar, era uma necessidade da empresa, mas a gente não precisava contratar alguém, fazer para 10 plataformas. A gente usou o PhoneGap, usou o Cordova, exportou isso para 2 plataformas interno, né? E foi um sucesso. Então, se tiver uma oportunidade na próxima vez aí, a gente vai poder falar disso, beleza? Beleza, na próxima você mostra aí e tal. Se tivesse pedido uma Beleza. hora, a gente fazia. Bom, beleza. Bom, tá dentro do tempo ainda, se alguém quiser pergunta, é bem simples, eu acho que é bem tranquilo. Meu contato do Twitter tá aí. Se não, meu e-mail, depois o Michel passa aí, é tranquilo também, meu contato, meu Face. Beleza?